O mais importante não é estar numa batalha espiritual. O mais importante é saber que nós já saímos vitoriosos de uma batalha espiritual. Eu preciso primeiro estar em Deus para saber quais são as armas, para que essas armas se tornem poderosas na guerra espiritual. A batalha espiritual, a gente pode sentir ela fisicamente. Vai ter batalha que vai ser vencida no joelho. Tempo de espera gera milagre. Paz seja convosco, gente amiga. Estamos aqui, mais um momento de fé, mais um momento de reflexão, aqui no nosso Cristão Cast, da Igreja Quadrangular aqui de Quilombo, Santa Catarina. Estamos honrados em ter você como nosso amigo, nossa amiga que vai assistir. Você que vai nos ver pela parte da manhã, bom dia para você. Você que vai nos ver na parte da tarde, boa tarde. Você que está na parte da noite, boa noite para você. Então, dependendo da hora que você vai estar nos acompanhando aqui. Nós hoje temos uma convidada muito especial, que nos alegra com a sua presença, vai estar conosco nesses momentos de perguntas e respostas aqui. Nós vamos falar sobre intercessão, vamos falar sobre batalha espiritual, vamos falar, enfim, sobre aquilo que nós buscamos no reino de Deus, como algo que nós possamos estar preparados. Então, pastora Sara, seja bem-vinda ao nosso Cristão Cast. Que Deus abençoe a sua vida. Pastora Sara, sua cidade, sua procedência, gostou de conhecer Santa Catarina? Mais necessariamente Quilombo, né? Boa tarde. Boa tarde. A paz esteja com todos aí, né? Sejam bem-vindos neste canal. Eu sou de Itaúna, Minas Gerais, da Igreja do Evangelho Quadrangular. E conhecendo Quilombo, né, pela primeira vez, não é a minha primeira vez em Santa Catarina, mas em Quilombo sim. E estou gostando muito da estadia aqui, lugar muito aconchegante, pessoal muito bacana. E estou muito feliz de estar com todos aqui nessa tarde. Nos conte um pouquinho sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua experiência, né, na área espiritual, mais necessariamente intercessão e batalha espiritual naquilo que a gente vai falar hoje. Sim. Tudo começou, né, na minha infância, né, quando eu vi a minha mãe batalhando espiritualmente, em oração, em jejum, né, batalhas grandes, batalhas fortes, né, que ela tinha. E ela sempre se posicionava ali em oração, em busca, em jejum, se fortalecendo na palavra de Deus, né, na busca espiritual. E ali, com aquele ensinamento, nós fomos crescendo, né, debaixo daquela cobertura espiritual ali. Mas eu fui me aprofundar mesmo, entender mesmo, né, sobre intercessão, sobre batalha espiritual, né, tudo mais, já quando eu estava já, né, na fase adulta, onde eu fui viver, né, essas experiências, e o Senhor foi me ensinando ali, né, aos poucos, como, né, estar numa batalha, como se posicionar, né, para que nós venhamos sair vitoriosos. Porque o mais importante não é estar numa batalha espiritual. O mais importante é saber que nós já saímos vitoriosos de uma batalha espiritual. Quantos anos de confissão de fé, pastora Sara? São 15 anos 15 que eu anos. retornei para o Senhor Jesus. Quando a senhora fala em retornei, é porque a senhora tinha saído? Sim, eu fiquei um período, né? Nos conta aí como é que foi essa situação. Com 14 anos de idade, eu nasci na igreja, né? Mas com 14 anos de idade, eu saí da igreja para viver. Adolescência. A adolescência. Exato. Aí a rebeldia, né? E saí para viver a minha vida. Conversei com a minha mãe. E ela tentou de todas as formas, né? Me manter na presença do Senhor. Mas quando a gente não quer, não tem como, né? Tem que querer. E ali, quando eu saí da presença do Senhor, fui viver minha vida e eu só retornei mais tarde, depois de casada, com filhos. Aí eu retornei para a presença do Senhor. Lá no mundo, a gente fala mundo para uma forma da pessoa entender, Sim. né? A sua guerra lá no mundo, como foi? Foi uma experiência que compensou ou uma experiência que não compensou? Bom, tudo que eu vivi, né, longe, não vou falar longe da presença do Senhor, porque a presença nunca nos abandona, né? O Senhor sempre estava ali. Jesus prefere andar com a gente, Sim. né? Mesmo na dor. Mesmo isso. Mesmo na rebeldia, né, mesmo afastada dele, ele nunca se afastou de mim. E foi experiências que eu vivi ali
que foi terríveis, né, porque eu poderia estar fortalecida, né, mas eu não estava. Não porque ele não estava comigo, mas porque eu não me fortalecia nele. Então eu vivi períodos de batalhas aonde eu perdi essas batalhas várias vezes, né, por não estar em Cristo Jesus, mas eu sabia que ele estava comigo. Hoje, né, é diferente. Hoje. Hoje é diferente. Sim. Vamos falar um pouquinho, gostaríamos de formular algumas perguntas que a gente ouve no dia a dia da gente, a senhora como pastora, eu como pastor, a gente ouve no dia a dia as perguntas e também o questionamento, mas qual é a diferença de intercessão com oração? Muitas pessoas dizem, mas eu oro, eu jejuo, vou na igreja. Então, a intercessão, por exemplo, um intercessor com uma oração diária que a gente faz, qual é, por exemplo, o impacto que cria da intercessão com a oração? Eu orei, tudo certo. Uhum. A intercessão é quando eu me coloco no lugar de outra pessoa, né. O intercessor, ele se coloca na luta de outra pessoa, ele sente a dor de outra pessoa, ele compra, né, a briga de outra pessoa. Então a intercessão é algo, eu acredito, né, ser algo muito mais profundo. Se a gente for olhar na palavra de Deus, nós vamos ver uma passagem onde Moisés, né, Israel está em guerra, né, e Moisés está no monte em intercessão por Israel. As mãos dele está ali estendida, e a palavra de Deus diz que enquanto as mãos dele está estendida, né, em intercessão por Israel, Israel está vencendo no monte. Mas a partir do momento que vem o cansaço sobre ele, né, a intercessão dele vai abaixando ali, né, as mãos vai abaixando, né, e ali ele precisa de 2 intercessores para ajudar, né, ele ali naquele momento. E ali o Senhor levanta, né, 2 que ficam um do lado, um do outro, segurando as mãos dele, né, erguendo as mãos dele, para que ele permaneça na intercessão por Israel. Israel vence a guerra. Então a intercessão nada mais é que a gente entrar na guerra por outra pessoa, entendendo que ao entrar nessa guerra, a vitória já é ganha também para essa pessoa, né. Nós não vamos entrar numa batalha para perder, de forma alguma. A gente vai entrar nesta guerra, né, nessa intercessão para vencer, né, e ver a vitória nas mãos daquela pessoa. A oração, ela é importante na vida do cristão, mas a oração é a intimidade com Deus, é o falar com Deus, é o estar ali realmente como era lá no jardim, né, no Éden, aonde a palavra de Deus fala que Deus descia toda tarde para falar com Adão. Ali eu vejo ali como se Deus descesse ali para aquela conversa diária, aquela amizade, uma intimidade, né. Tomar um chimarrão. Isso, colocar a conversa em dias, Exato. né. Então, uma questão, quando a senhora falou em mão levantada, veja bem, muitas pessoas às vezes eles questionam nós pastores na igreja, por que levantar a mão, por que baixar a mão, por que levantar a mão, por que baixar a mão? Então, as mãos levantadas fazem diferença então. Sim, se você está numa batalha, numa guerra, tem posicionamentos que você precisa tomar. Eu gosto de falar que você não vai numa batalha e vai vencer ela sentado, por exemplo. Sim. Você não vai numa batalha e vai vencer ela deitado. Se você vai numa batalha, eu estou falando uma batalha terrena, né, é uma guerra terrena, você vai ver soldados posicionados, você vai ver soldados erguidos, né, na posição de batalha. Então nós também temos que entender, né, como servos do Senhor, que se nós queremos ganhar batalhas, nós precisamos entender o posicionamento, né, que o Senhor nos coloca no meio às batalhas, no meio às guerras, no nosso dia a dia. E o levantar as mãos, a gente vê que isso é bíblico. A gente vê Moisés ali com as mãos erguidas por um líder de intercessão, um intercessor, né. Então, vocês descem, confiem que a vitória já é de vocês, já é nossa, porque eu vou estar no monte e as minhas mãos vão estar estendidas por vocês. E ali Josué, eu gosto de imaginar, né, eu gosto de ir lá, eu gosto de andar no meio lá, né, e eu consigo visualizar Josué no meio da batalha ali, conduzindo aqueles homens que não eram guerreiros, né, pastor, que não sabiam lutar, né, porque até então eles eram o quê? Escravos no Egito, mas ali eles estão na posição de guerra, e eu consigo visualizar Josué olhando para o monte, visualizando o intercessor com as mãos estendidas,
E enquanto ele visualizava Moisés com as mãos estendidas, ele falava com os soldados: "Não vamos parar, porque tem alguém com as mãos estendidas por nós. Isso é maravilhoso. Não vamos parar, porque tem intercessor conosco", né. Então, Então, assim, e quando ele via Moisés, ele olhava para o monte, ele via Moisés com as mãos já abaixando, aí ele ia desanimando, porque alguém tem que estar com as mãos estendidas, pastor. muito bom. Isso é verdade. Todo, por exemplo, todo cristão, todo o crente, vamos dizer assim, toda pessoa da igreja, que às vezes a gente diz assim: "Não, mas você podia nos ajudar na intercessão". "Não, mas eu não tenho dom para isso, não fui chamado para isso", né. A senhora acha que todo cristão específico, ele tem chamado para intercessão ou tem alguns que não têm chamado? É. Todos nós devemos ser intercessores, né, todos nós precisamos ser intercessores. Porque eu pego, né, exemplo da casa, se não tiver um intercessor na casa, quem vai interceder pela casa? Então, Provedor e é necess assessor também. é necessário ter um intercessor na casa. Então você vem para Cristo, você precisa entender que a partir do momento que você levanta as mãos, aceita Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, precisa se posicionar de forma diferente no mundo espiritual, né. E esse posicionamento faz de você um intercessor, né, faz de você um adorador, e por aí vai. Então, assim, todos nós precisamos ser intercessores, né, todos nós precisamos interceder. Pela igreja, pela nossa casa, pelo país, pela cidade. Porque hoje, vamos dizer assim, vamos supor assim, hoje tem pessoas que têm 2 empregos, correria do dia a dia, trabalho. A senhora mesmo como pastora, a senhora sabe, agora está reformando a igreja lá, Deus abençoe, né. Então, a senhora vê, corre atrás de cimento, corre atrás de pedreiro, corre atrás do culto, o que que eu vou pregar, ela interfere no dia a dia a correria? A corre Intercessão, no caso, ela interfere, essa correria do dia a dia, ela interfere na intercessão? Ou a gente tem que tirar o tempo para fazer isso? É necessário. É, A gente está vivendo, o tempo está encurtando, né. cada vez. Nós estamos vivendo isso, assim, no nosso dia a dia. Nós projetamos, né, o que nós vamos fazer no nosso dia, e acabamos que a gente não consegue fazer tudo o que nós projetamos no nosso dia. Mas o que nós precisamos entender, o que é prioridade, né, na nossa vida, e o que é necessidade na nossa vida. Então, esse momento da minha intercessão pela minha casa, pela a igreja do Senhor Jesus, né, pelos ministérios e pelo Brasil, né, pelos governantes, é prioridade, é prioridade. Então eu tenho a necessidade do meu dia, mas eu tenho a prioridade do meu dia, sim, né, E então quer priorizar, no caso. a intercessão, porque o material a gente sabe que o Senhor ele traz, né, então buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos será acrescentar. Então, primeiro buscar o rei, que o Senhor vai acrescentando, Até o tempo. até o tempo, É, ele acrescenta. exatamente, é. Uma dúvida, assim, que às vezes a pessoa ela tem no seu dia a dia. O que é ser um intercessor, por exemplo? Eu tenho que me preparar, tenho que fazer, tem um curso para isso? Tem. Tem? Tem vários cursos de intercessores hoje na internet, né, vários cursos. Mas não tem professor melhor do que o Espírito Santo, né, o Porque Espírito a gente é que nem a gente comentou aqui em off, né, a gente aprendeu meio no, né, sim, meio no nos trancos e barrancos, porque na época que a gente se converteu lá nos anos 80, saiu para o ministério, não existia, era, por exemplo, vamos fazer culto de oração, era culto de oração, era culto de oração, era culto de louvor, era culto à família mas eu sempre digo assim, de uma época para cá, muda muito rapidamente as coisas, né, uhum. muda muito rapidamente, muito rapidamente. Então eu sempre digo assim, nós como pessoas de intercessão, eu acredito assim, nós não devemos ir por uma batalha despreparado, ninguém vai para uma batalha, lutar boxe, né, porque não existe, né, lutar com as mãos, tu tem que ter a arma, As armas. né. Então como aprender isso? Então, a palavra de Deus nos ensina, né, a palavra de Deus nos ensina que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né, mas é contra potestades do mundo espiritual. Então nós estamos falando de uma guerra que ela não é terrena, Hierarquia. nós estamos falando de Iraque, nós estamos falando de uma guerra terrena, nós estamos falando de uma guerra espiritual.
E a palavra de Deus diz que esta guerra espiritual, ela não é vencida com armas carnais. Ou seja, muitas vezes nós queremos vencer a guerra, né? Vamos pôr aí dentro da casa, né? É. Marido e mulher, né? A mulher quer vencer a guerra na língua. Não, a arma não é carnal, né? A arma é as armas são espirituais e a palavra de Deus fala que elas são poderosas, mas poderosas em quem? Em Deus. Então, se eu não estou em Deus, de nada serve também essas armas. Eu saber quais são as armas. Eu preciso primeiro estar em Deus para saber quais são as armas, para que essas armas se tornem poderosas na guerra espiritual. Pouco, né, se falava em guerra espiritual, né, como o Senhor mesmo falou. Pouco se falava em batalha espiritual, em guerra espiritual, mas, pastor, não falar sobre isso não significa que isso não existe. Eu ignorar isso Sei, sim. não significa que isso não existe. Entendi. Por quê? Porque nós precisamos entender o que é o mundo espiritual, né? E nós precisamos entender que há essa luta, né, nas regiões celestiais e quer atingir o povo de Deus, né? Quer atingir o povo de Deus. E hoje em dia muito mais, né? Hoje em dia, muito mais. Quer paralisar. O Senhor está falando sobre a intercessão, sobre o nosso momento de ali buscar a presença do Senhor para começar o nosso dia. Por quê? Porque cada dia que nós levantamos é uma batalha que nós vamos travar naquele dia, né? Popularmente eles falam, a gente mata um leão por dia, né? E alguns falam, Intencional. e alguns falam assim, tem alguém deixando um leão para mim, que eu estou matando 2 por dia, né? Então, assim, como que eu vou vencer aquele dia? Como que eu vou vencer as batalhas daquele dia? Porque se você sai despreparado espiritualmente falando da sua casa, o inimigo ele vai armar armadilha para que você caia ali durante aquele dia, né? Para que você não fique bem, para que você volte para casa no final do seu dia. Estratégias malignas. Estratégias malignas. Mas quando você busca do Senhor, né, quando você vai para o seu secreto ali, vai para aquele momento de busca, de intercessão, o Senhor te arma, né, no mundo espiritual. A palavra de Deus em Efésios 6 fala da armadura de Deus, né? E a armadura de Deus só vai usar quem entende que está nessa peleja, né, que está nessa batalha. Muito bem. Por exemplo, eu já sou convertido, já sei orar, né? Já tenho as armas. E agora? Como é que eu vou entender que é o momento certo e vai vir um problema para mim resolver? Porque às vezes assim, né, mas eu já sou crente, como é que o diabo está me atacando, né? Ser crente, que nem a senhora falou, não muda nada. Saber orar também não muda nada, né? Ter as armas, mas se eu tenho as armas e tá lá, tá guardada lá, tá, né? É que nem eu digo muitas vezes para as pessoas, né? Não adianta você ter um anjo do Senhor ao teu redor com uma espada se você não sabe ordená-lo, né? Então, qual é o momento que eu devo combater? Como que eu devo entender esse momento? Sim. É claro, a pessoa que ora, que nem a senhora falou, tudo se revela na intimidade, no dia a dia. Mas tem uma questão que eu possa enxergar, assim, fisicamente, dizendo assim, mas o diabo agora está tentando me derrubar aqui. Dá para sentir fisicamente, espiritualmente ou só espiritualmente? A batalha espiritual, a gente pode sentir ela fisicamente, né? Quando a gente está numa batalha espiritual, tem algumas questões físicas que a gente pode sentir, mas quando a gente é leigo, né, um pouco leigo, a gente não consegue discernir. Sentir não é discernir, né? Eu posso estar com uma dor de cabeça muito grande, porque eu entrei numa batalha, né, numa intercessão né, e eu não entendi, não discerni ainda que é por causa da guerra, por causa da batalha. Então, a primeira coisa que eu preciso é discernimento espiritual, né? Eu preciso buscar o discernimento, o dom do discernimento espiritual. E eu acredito que esse dom é um dom que todos os cristãos deveriam buscar do Senhor, discernir os espíritos, né? Discernir o mundo espiritual. Vamos pegar lá a questão de Davi e Golias, né? A gente vê que Davi, ele não estava numa batalha, a batalha não era de Davi. Não era dele. Mas quando Davi chega e ele vê Israel, ele vê os guerreiros de Deus, representantes de Deus aqui na terra, recuando por causa dos gritos de um gigante, ele olha para aquele gigante e ele não vê um gigante, ele vê um incircunciso. Foi o que ele falou. Ele vê um homem sem aliança com Deus. E ali Davi, ele fala, não, eu vou entrar nessa batalha. Escolha dele. Não foi pedido para ele. Eu vou entrar nessa batalha, eu vou entrar nesta guerra, eu vou vencer esse gigante, eu vou vencer esse homem.
E quando ele toma essa decisão, Saul vai tentar vesti-lo com a armadura dele e dar a ele a espada dele. Só que quando Davi veste, né, a armadura de Saul e pega a espada de Saul, Nem conseguiu andar. ele não consegue nem andar. Aham. Por quê? Não era a armadura certa, a arma certa para a batalha. E isso também nós precisamos entender. Vai ter batalha que vai ser vencida no joelho. Vai ter batalha que vai ser vencida no jejum e no joelho. Jesus falou assim, ó, esse espírito só sai com jejum e oração, Exato. né? É verdade. Vai ter batalha que você vai vencer ela na adoração. Eu já vi batalhas espirituais sendo vencidas na adoração. Começa a adorar. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Tudo que ouvindo, discernimento do Senhor, que o Senhor está te direcionando. Que orientação. Orientação. Quando Davi, ele entende, não, peraí, a armadura não é minha, a espada não é minha, eu vou com as armas que Deus me deu. Ele já tinha vencido guerra com as armas que ele tinha, pastor. Ele já tinha vencido o leão, ele já tinha vencido o urso com as armas que ele tinha e com a armadura que Deus já tinha colocado sobre ele. Então ali ele vai usar aquilo que Deus já tinha dado a ele, debaixo da obediência a Deus. Não existe também nós entrarmos em batalha espiritual se nós estivermos debaixo de desobediência da palavra de Deus. Nós vamos cair no meio da batalha, né? Então nós precisamos entender tudo isso. Então, as armas poderosas em Deus não são carnais. Mas que armas são essas, pastora? Jejum, oração, intercessão, louvor, adoração. E por aí vai, armas que você... Obediência. A obediência à palavra. Quando fala da armadura de Deus, fala da palavra. Fala do Espírito Santo, a espada do Espírito. Existe cobertura espiritual? Sim. Porque é uma questão muito forte que, às vezes, tu assiste de tudo no dia a dia, né? Então, às vezes, tem aquelas pessoas que dizem assim, não existe paternidade espiritual, não existe cobertura espiritual, não existe, como diz a minha líder de missões aqui em Santa Catarina, não existe guarda-chuva espiritual, não existe você estar debaixo de guarda-chuva espiritual. Ela sempre diz assim, quando você está debaixo do guarda-chuva espiritual, você está protegido, que nem no caso de Josué, pelo seu intercessor Moisés. Então, a paternidade espiritual, a cobertura espiritual, ela é de fato. É importante. E muito importante. E um dia eu estava pregando, né? Estava no altar pregando. E no momento que eu estava pregando, o Espírito Santo falou comigo algo. Filha, você só está de pé porque alguém esteve de joelho por você. E isso bateu muito forte no meu coração, porque muitas vezes nós estamos de pé, estamos, né, vivendo a nossa vida com Deus, né, sendo usados por Deus, mas nós esquecemos que nós tivemos uma cobertura espiritual e que nós estamos debaixo dessa cobertura espiritual. Nós esquecemos que Deus já levantou alguém para dobrar o joelho por nós. Né? Eu estou aqui hoje e tem várias pessoas com o joelho dobrado por mim. Sim. Eu estou debaixo de uma cobertura espiritual. E estou debaixo da paternidade espiritual do meu superintendente. Ou seja, Sim. eu não saio debaixo da paternidade dele. Eu preciso estar debaixo dessa paternidade, dessa cobertura espiritual, porque isso me blinda no mundo espiritual. Isso traz blindagem no mundo espiritual. E o próprio Satanás, ele conhece, porque quando aqueles moços foram lá querer expulsar aquele demônio, ele dizia assim, eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, né? Então, Mas vós quem sois, né? Então essa é a realidade, eu acho muito importante essa área, quando a gente fala estar debaixo da espiritualidade, do potencial espiritual de alguém, né? Da paternidade espiritual. Porque hoje em dia as pessoas dizem, mas eu faço do meu jeito. Quer, se não quer, né? Ache outro. Não é assim que as pessoas dizem? Sim. Quem sabe lá para Minas Gerais não existe, mas aqui em Santa Catarina existe muito isso, né? Eu faço do meu jeito, se aceita, se não aceita, põe o outro. Então, não é assim que funciona no lado espiritual. Não é assim que funciona. Nós estamos citando o exemplo de Davi, né? Davi, quando ele vai vencer Golias, né? Quando ele vai enfrentar Golias, ele vai debaixo da cobertura espiritual também ali do líder espiritual daquela época.
que era Saul. Tanto que ele toma um testemunho, ele diz assim: o teu servo matou um urso. Ele dá um Ele testemunho. dá um testemunho que ele é servo, né. Então, assim, ele está ali debaixo de uma cobertura, tanto uma cobertura espiritual, né, do próprio Deus, porque Deus já tinha ungido ele, né, já tinha ali Samuel já tinha derramado, né, o azeite sobre a cabeça dele, ele já estava ungido. A partir daquele momento ele já estava cheio do Espírito Santo, né, o Espírito Santo já estava sobre ele, mas também ele foi para esta guerra debaixo do quê? Das mãos de Saul. Porque quem era o líder da época, quem estava na frente na época, era Saul, né. Então a gente vê aí uma obediência, nós vamos ver Elias com Eliseu, né, Eliseu com Elias, né. Eliseu sempre debaixo de uma cobertura espiritual de Elias. E a Bíblia está cheia, né, de coberturas espirituais, aí não tem como a gente negar a Bíblia. Tem como fugir. Não tem como, ela é a verdade, é a palavra, né. Assim, uma das questões, assim, que as pessoas às vezes demoram um pouco para vencer, é, por exemplo, como identificar que é uma batalha espiritual? É. É através do discernimento espiritual, né. Eu estava comentando com o senhor nos bastidores, né, eu enfrentei uma batalha espiritual sem saber que eu estava em batalha espiritual. Eu não entendia, eu não sabia, ninguém tinha me avisado. Então eu não sabia como lutar, eu não sabia como me posicionar. Eu estava na igreja, né, eu participava de todos os cultos, né, culto de oração, eu estava lá, eu jejuava, eu subia no monte, mas eu não entendia, eu tinha as armas, mas não sabia como eu me posicionar com essas armas, porque eu não tinha ainda entendimento sobre batalha espiritual. Eu não entendia que eu estava em batalha espiritual, Sim, sim. né. Então quando a gente não entende que a gente está numa guerra espiritual, eu vou lutar com pessoas, pastor. Eu vou lutar com a carne. Eu vou fazer da minha forma, do meu jeito, achando que eu estou fazendo da forma certa, Tentando descobrir o responsável. tentando descobrir, enquanto o responsável está lá, né, É, escondido lá, né. exatamente. Por quê? Porque como essa guerra ela é espiritual, não tem como você descobrir ela na carne, né, é no espírito, é o Espírito Santo que te mostra Por isso, isso que tem que vir preparado. preparar. No momento que a pessoa está despreparada, no caso, ela vai, enfrentar decepções ou vai enfrentar, ao invés de lutar, vai ter vergonha, dizendo assim: "Não consigo vencer". Não consegue vencer. E É aquilo que estava acontecendo com o exército de Saul, né. Porque o exército de Saul, eles estavam amedrontados, eles estavam era uma vergonha, né, porque eram tantos homens de Deus ali, né, e um homem fez eles recuar completamente, né. Então isso também é o que nós vivemos. A palavra de Deus é cheia de batalhas, né, pastor, cheia de guerras, né. E essas guerras, se a gente pega essas guerras e traz, né, para o espiritual, né, a gente vai ver que Deus ele tem suas formas de ganhar a guerra. Vai ter batalhas que nós não vamos lutar, sim. né. Quando ele fala com Josué, Josué, como que a muralha de Jericó cai? Não foi com armas humanas, né, não foi com armas carnais, foi debaixo de um direcionamento do Senhor, né, aonde o Senhor direcionou Josué, Josué fez exatamente o que Deus disse estar sensível a ouvir o que Deus tem, e obedecer. e nós sabemos esperar. A interrogação está aí. Nós aprendemos a esperar em Deus? É a questão, né. Nós aprendemos? Porque, pastor, quando a casa de Maria e de Marta está passando pelo pior momento, que Lázaro está para morrer, Jesus manda aquela casa esperar. Pois é. Jesus manda aquela A casa Bíblia esperar. diz que ele demorou dois dias ainda para ir. Espera. O tempo de espera gera um milagre. É, e quando ele mesmo chegou lá, ele disse assim: "Essa morte não é para vergonha ou não é para tristeza, mas é para glorificar a Deus, né, para glorificar o Senhor". E são pessoas assim que biblicamente consideradas amigas de Jesus, né. É. E hoje, às vezes, nós não sabemos o que é fazer essa espera, porque quando um amigo nos chama, a gente sai, hã, a gente às vezes não oramos, não, né, não objetivamos aquilo que vamos fazer, perguntar para o Espírito Santo, simplesmente queremos: "Eu vou", Uhum. né. Queremos entrar na guerra muitas vezes. Uma certa vez eu fui chamada para orar para uma pessoa, né, fazer uma visita a uma pessoa, essa pessoa estava numa depressão profunda muito grande,
Eu fui chamada para orar por essa pessoa. E antes de ir, né, na casa dessa pessoa, eu fui orar ao Senhor. Senhor, o que que o Senhor, né, quer, né, que eu leve para ela, a palavra que o Senhor quer que eu leve para ela, a oração, né, que o Senhor quer que eu leve para ela. E aí eu não tive resposta do Senhor. A única resposta que eu tive do Senhor é: Jonas. Eu falei: Jonas? E aí eu fui na palavra. Jonas, ele estava fugindo do Senhor, né, de uma ordem do Senhor, né, de um propósito do Senhor, de um projeto do Senhor. E quem acolheu Jonas entrou debaixo, né, ali daquilo que Deus estava fazendo na vida dele, né? A gente vê que o barco ali, né, na hora Deus mandou uma tempestade, o barco estava para afundar, né? Porque nós precisamos ter esse discernimento também se nós devemos ou não entrar na guerra da pessoa. Porque muitas vezes aquela pessoa ela está passando por aquele momento, mas não é uma batalha espiritual. É Deus tratando também. Então, por isso nós precisamos do discernimento espiritual, né? Precisamos ouvir a Deus, para que nós também não venhamos também entrar em tratamento de Deus, né? É diferente. Porque a gente, no caso, assim, tanto quanto a pastora, tanto quanto a gente, todo dia a gente é chamado para fazer oração, Sim. né? Todo dia a gente é chamado para fazer oração. Então, neste caso, o que que nós temos que entender? É o discernimento para entender se a pessoa está sendo tratada por Deus ou é uma batalha espiritual, é isso? Sim. É. Porque o que que acontece? Porque o tratamento, no caso, é para a pessoa, não é para mim, que Não. vou chegar lá e ponhar, né? Sim, porque você não pode entrar num tratamento do Senhor, né. O Senhor está tratando, ele é o melhor, né, remédio para aquele tratamento. Então eu sempre peço ao Senhor uma palavra para aquele coração, né. Quando eu vou levar uma oração, eu não vou eu peço ao Senhor uma palavra, me direciona uma palavra para essa pessoa, né. Porque a palavra liberta, né, pastor, a palavra restaura, né. Então, neste caso específico, foi a única vez que aconteceu. Nesse caso específico, eu precisei falar com esta pessoa sobre o tratamento do Senhor e sobre ela fugir daquilo que Deus tinha para ela, sabe. E ela não aceitou muito bem, mas a gente precisa ter esse discernimento. Quando o Espírito Santo fala, a gente entender o que que ele está fazendo. Eu visto a armadura de Saul e vou com a espada dele ou eu vou com as armas que Deus já me deu? Eu vou do meu jeito ou vou do jeito de Deus, né? Exato, exatamente. A senhora falou, por exemplo, defender a causa. A defesa hoje, a defesa de muitas pessoas é muito, digamos assim, muito rasa, muito rasa. Hoje as pessoas se frustram por pequenas coisas, por coisas pequenininhas. Às vezes por uma palavra que você diz, a pessoa se frustra. Isto é o quê? Isso é uma pessoa que não é liberta ou é uma pessoa que não está ouvindo direito o que Deus quer com ele? Tem a questão da cura, né, a pessoa precisa se permitir ser curada. Nós estamos lidando hoje com muitas Porque pessoas a senhora falou, a Bíblia diz: "Conhecereis a verdade". e a verdade vos libertará. Então, Então a cura na alma, né, porque as pessoas elas vêm pra gente muito feridas, pastor. hoje Elas já vêm feridas, elas já vêm machucadas. E quando elas chegam, conforme a palavra, conforme a forma que nós falamos com elas, elas vão ficar mais feridas ainda, né. Por que que essas pessoas estão tão feridas? Por que que as pessoas estão ferindo tão fácil? Pô, dentro da igreja, nós estamos falando da igreja do Senhor Jesus. Eu acredito que é a maturidade espiritual, né, é eu buscar mesmo essa cura espiritual, sabe, é eu buscar mesmo esse relacionamento diário com Deus. É eu entender que eu não vou viver, Deus não vai deixar eu viver só de leite, né, Deus não vai deixar eu viver só com aquele alimentozinho que eu quero. Vai ter momento que ele vai me renovar, que ele vai me dar força, mas vai ter momento que ele vai me confrontar. E as maiores palavras que eu recebi foi palavras de confronto. Foi aonde eu cresci mais. E hoje há essa dificuldade e as pessoas não estão aprofundando na palavra de Deus. Porque se as pessoas aprofundassem mais na palavra de Deus, como o Senhor disse: "Conhecereis a verdade e a verdade
vos libertará. Eu creio que as pessoas, elas precisam querer mais essa verdade, sabe? Não uma palavra maquiada, mas uma palavra com a verdade. É a espada de 2 gumes. Porque assim, a gente estuda sobre batalha espiritual, mas a gente não é formado em batalha espiritual, no caso, falando fisicamente, Hum. né. Mas, veja bem, se tu escutar, por exemplo, uma pessoa, comum, digamos assim, no dia a dia, tu escutar uma pregação, uma palavra de uma pessoa, digamos assim, como eu, né, no dia a dia, ou escutar eu ou a senhora pregando, e agora tu escuta, por exemplo, um soldado pregando, né. Vamos supor, digamos assim, ele vai exigir mais da pessoa, ele vai exigir mais da gente, porque, assim, ele quer levar a gente a entender a altura que ele está, né, a Sim, altura que ele está, não falando aqui para ser mais ou menos, sim, né, sim. mas eu digo assim, a performance, a atitude, Hã. as palavras serão outras, e eu acho que a igreja não está pronta para viver isso. Parece que a gente está falando meio ao léu, que às vezes a pessoa, ela ouve uma palavra de total poder, de total, responsabilidade, argumentos bíblicos, oração, intercessão, aconselhamento, e daí a pessoa sai dali, amanhã ela está te perguntando as mesmas coisas que ela ouviu lá na igreja. Uhum. Então, como é que nós podemos mudar isso? Por exemplo, fazer com que as pessoas não é que as pessoas sejam pastorzinhos, né, ou soldadinhos, né, mas que a pessoa tenha um entendimento da intercessão, da batalha, que ela fique no nível do soldado, Sim. é. Há muito tempo nós tivemos a igreja como lugar que cura. Vai para a igreja que você vai ser curado, vai para a Uhum. igreja que você vai receber a sua bênção, vai para a igreja que Deus vai fazer na sua vida, vai para a igreja que tudo vai mudar. Isso é verdade. Só que eu vejo a igreja como um quartel-general. Eu vejo os cultos, tanto de palavra quanto de oração, seja qual culto de adoração, eu vejo como lugares aonde eu vou abastecer as minhas armas espirituais. Porque eu ali carregar, É. né, porque enquanto nós estamos reunidos ali, tudo é lindo, maravilhoso, pastor. Enquanto nós estamos reunindo ali, é um óleo que desce, né, é uma maravilha, mas quando eu saio dali, eu vou para a realidade da minha vida. É isso. É, eu também. Quando eu saio dali, eu vou para a realidade. Então o que que nós precisamos, que a igreja como que a igreja precisa entender? Ela precisa entender que ali é o lugar que cura, Jesus cura. É o lugar que restaura, restaura. É o lugar que te fortalece, sim, mas também é o quartel-general, é o lugar que te arma, é o lugar que te prepara. E para que te prepara? Para a guerra de amanhã. Porque amanhã, quando não tiver o pastor Antônio, Ah, sim. amanhã quando tiver na batalha lá, que eu vou ligar para o pastor Antônio, É. né, quando tiver lá o filho, endemoniado, eu vou ligar para a pastora Sara: "Não, eu ensino a igreja, não, impõe suas mãos aí agora, eu não posso ir aí, impõe suas mãos aí agora". Cadê a autoridade que Deus já te deu? Cadê a autoridade no nome do Senhor Jesus? Impõe as mãos e você vai expulsar esse demônio aí agora. Por quê? Porque nós precisamos entender que não é título, não é título, não é o pastor, não é a pastora, mas é a presença. É a autoridade que o nome do Senhor Jesus já nos deu, né, e exercer essa autoridade no mundo espiritual. Vamos mudar um pouquinho aqui. Muitas pessoas dizem assim, por exemplo, ah, que na vida que muitas pessoas não querem ser intercessor por causa da retaliação. Por exemplo, a retaliação, ela é objetiva, por exemplo, ou ela te atinge no momento que você fracassou, no momento que você deu brecha? Porque no mundo espiritual, se falando em intercessão, tem a retaliação, tem as brechas, tem, né, tem aquilo que você não pode, por exemplo, um pouquinho desse problema aqui não vai fazer mal, um pouquinho desse vício não vai fazer mal, um pouquinho. Pensando biblicamente, não existe pouquinho ou pocão, né, não existe pecadinho nem pecadão, né.
existe algo e existe pecado. Então, a pessoa, ela sofre retaliação quando tem algo pendente no mundo espiritual, ou a retaliação é simplesmente para dizer: "Não, não venci porque sofri uma retaliação"? A retaliação ela vem, né, isso aí a gente sabe, né, ela vem. Mas quando você está blindado, né, quando não há brecha na sua vida, né, quando você está com a sua vida fechada, ela não te atinge, ela não te atinge. Agora, pastor, como que eu estou fora da palavra, em desobediência? Se eu estou no vício, se eu estou na prostituição, se eu estou na fornicação, como eu vou entrar numa batalha espiritual? Eu não estou Não preparado. tem, né? Eu não estou preparado. Então, é melhor que não entre. Isso. É melhor que não entre, porque vai apanhar no mundo espiritual, né, vai ficar pior, né. E vai acontecer que nem os soldados de Josué, eh, ser exposto, Sim, né, pelo pecado de Acã, lá no caso, né, vai ficar exposto para perder não só ele, como os demais. Tu vai abrir o quê? Uma brecha? uma brecha. É, E aí você não prejudica só você, né. Acã não prejudicou só ele, hein. né, claro. Você prejudica a sua casa, você prejudica a sua família, né, você prejudica quem está à sua volta. Então, assim, nós precisamos entender isso, eu preciso estar debaixo da obediência à palavra do Senhor, eu preciso estar blindada, a armadura de Deus, a armadura fala sobre guerra, né, ninguém veste a armadura para passear num shopping, para ir numa festa, né, a armadura fala de guerra. Eu vou lá no shopping, vou colocar minha Uau! armadura aqui, bora. Então, se está falando sobre a armadura, quando eu pego a armadura de Deus em Efésios, fala o que me blinda, e ali não fala de pecado não, eu preciso estar blindada contra, né, eu preciso estar lavada, Porque a primeira no purificada. caso, a primeira proteção é a salvação, É a salvação. né, primeiro capacete Salvação. de salvação, né. Então eu acredito assim, que a primeira coisa para a pessoa estar numa batalha espiritual e não sofrer retaliação é você Está ser salvo. E você ter certeza da sua salvação, né, É. que a certeza da salvação é a certeza de que eu estou em Cristo Jesus, né, e que Cristo Jesus está em mim. Por exemplo, se nós temos certeza da salvação, por que que nós muitas vezes eh, não somos curados, a nossa oração não é respondida, nossa família não é feliz, nosso trabalho não está alinhado? O que que falta, por exemplo? Ah, São várias coisas, né. Eh, Temos certeza da salvação, vivemos num mundo aonde o Senhor fala que nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, ou seja, nem tudo vai estar da forma que nós queremos que esteja, né. Hã, Pode estar tudo bem hoje, mas amanhã a enfermidade pode chegar. Pode estar tudo bem hoje, mas amanhã um ente querido pode morrer. Então nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O que move a nossa vida não é o que nós estamos vivendo, é quem nós estamos servindo, sim. né. Eu estar vivendo uma enfermidade não significa que eu não estou em Jesus. Uma enfermidade não me tira a salvação. Pelo contrário, uma enfermidade louva o nome do Senhor Jesus, conforme eu vou viver aqui, ou passar por aqui. E Porque eu até sei mesmo para que aconteça um milagre. um milagre, porque o Senhor cura, Ele pode curar. E se Ele não curar, pastor? E se eu orar e Jesus não me curar? Ele vai deixar, ele vai mudou ele. Não, A minha cura muda ele. Hum. Jesus curou a todos que quando ele andou na terra? não, Não curou a todos. Ele podia curar a todos, podia. mas ele não curou a todos. Um dia eu perguntei para Jesus por que que ele entrava no templo, passava pela a porta formosa, e a palavra de Deus diz que tinha um paralítico ali que ficava ali, sentado ali naquele lugar há muitos anos na paralisia dele, e o Senhor andava, ele entrava naquela porta. Eu falei: "Senhor, o Senhor viu ele lá, por que que o Senhor não curou ele? Por que que o Senhor deixou o homem lá?" Né. É, Que maldade é essa, né? aham, sim. E aí ele falou comigo, ele falou assim: "Porque Pedro ia curar. Tem coisas que o Senhor vai fazer, pastor, mas tem coisas que o Senhor vai deixar para você fazer. Tem Exa coisas que o Senhor vai mover, mas tem coisas que o Senhor vai deixar para que eu me mova", né. Então, assim, nós precisamos entender que estar com Cristo não é estar imune, né, das aflições da terra.
mas é entender que nós somos salvos em Cristo Jesus. Até mesmo para o aperfeiçoamento, né? Aperfeiçoamento. Que a luta do dia a dia vai nos aperfeiçoando, né? Sim, Vai nos ensinando. Eu sempre digo assim, é praticando que você vai aprendendo, é verdade. né? Então, quanto mais intercessão, mais aprendizado, quanto mais leitura da palavra, porque hoje, em se falando nisso, hoje a senhora pode ver aquelas pessoas que são mais antigas na igreja, mais antigas convertidas, elas deram uma brecada, elas disseram assim: "Não, eu já fiz a minha parte, eu já, né, Sim, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz nós aquilo outro", estão vamos deixar para os mais vamos novos. deixar para quem está chegando agora, vamos deixar um pouco para cada um. É, É, por que nós estamos enfrentando esse tempo? Será que realmente pastor, o senhor está mais tempo na caminhada do que eu, o senhor sabe, né, muito mais sobre, né, do que eu, né, pode falar com mais propriedade do que eu, mas eu acredito que seja o cumprir da palavra mesmo, né, que Jesus falou, né, que nos últimos dias alguns iam esfriar, né, alguns iam até apostatar da fé, né. Então, assim, eu acredito que nós estamos vivendo esses dias e isso é muito latente, né, dentro da igreja do Senhor Jesus. Mas eu também acredito nos remanescentes, né, como o senhor está aqui, né, tantos anos de ministério e continua aí, né, à frente aí da obra, né, fazendo a vontade do Senhor, cumprindo o propósito, né, e, ativando, né, outros, né, os jovens aí, né, a permanecer. Então a gente olha para esses, né, a gente olha para os remanescentes, para aqueles que guardou, né, a fé na caminhada e permanece, né. muito bem, pastora Sara falando com a gente aqui, né, direto do nosso Cristão Cast aqui de Quilombo, e nós queremos agradecer a gurizada aí também que está nos apoiando, e como a senhora falou, nós temos uma equipe aí de jovens, né, que fazem esse trabalho, e a gente sempre tem que agradecer a Deus por essa geração que Deus está levantando hoje dentro da igreja. Eu sempre digo assim, para quem acompanha a gente, a criança, o adolescente, o jovem, não é a igreja de amanhã, é a igreja de hoje. Porque diante hoje da mídia, daquilo que acontece, nós temos dificuldade nisso, né, mas eles têm uma facilidade, É assim, verdade. fenomenal, vamos dizer assim, né. Então, essa parte a gente deixa sempre na mão deles e eles têm muito nos ajudado aqui na nossa igreja, muito tem ajudado a nossa comunidade aqui, e a gente tem uma equipe boa aí de jovens que a gente está ensinando a fazer isso, Glória e a ensinando a Deus. ser um intercessor, ensinando a palavra do Senhor e fazer aquilo que realmente precisa Com ser feito, certeza. né. Porque a gente vai passando, o tempo vai passando e a gente, como diz o tem até dificuldade para se lembrar das coisas, imagine para fazer as coisas, né. É, Verdade. já a senhora tanto com isso, a senhora sabe, cabeça de pastor é aquele turbilhão, né. Verdade. Mas que Verdade. Deus abençoe a senhora, Amém. então gostaríamos que a senhora deixasse aí as suas considerações finais para nós, e agradecer a sua presença aqui, né, na nossa cidade, e acredito que a senhora já tenha tido aí um mapeamento da nossa cidade para nos ajudar a orar, né. Sim, Quilombo, sempre declarando que Quilombo é uma bênção e a gente glória a acredita Deus. no potencial da nossa cidade e no potencial da nossa comunidade aqui. Amém. Eu quero agradecer, né, a oportunidade, obrigada. Quero agradecer os meninos também, Deus abençoe a vida de cada um. É o Gederson, o Tiago e o Rael. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um e Deus abençoe a vida de cada um também que vai estar assistindo, né, esse podcast e que possa estar acrescentando aí na sua vida. Deus abençoe, fica na santa paz do Senhor Jesus. Muito bem, nós agradecemos a todos, que Deus abençoe por ficar com a gente e que a bênção do Senhor esteja na tua casa, na tua família e no teu lar. Nós gostaríamos de fazer uma oração juntamente com a pastora aqui para encerrar esse momento e depois, quem sabe, você ouvir aí essa oração lá dentro do teu lar, aí no seu carro, onde você estiver. Que Deus abençoe. Pastora Sara, ore por nós em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, graças nós te damos, Senhor, neste momento. Glorificamos o seu nome, Pai. Glorificamos, Senhor, a tua presença neste lugar. Porque sabemos, Senhor meu Deus, que aonde estiver dois ou três, Senhor, reunidos no seu nome,
a sua presença também estará. Senhor, eu te peço que essa palavra, Senhor, chegue no coração, nos corações daqueles que necessitam ouvi-la. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha trazer clareza. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha trazer, Senhor, força, entendimento e discernimento, Senhor, à vida de cada um. Pai, eu abençoo a vida dos seus filhos agora, Pai, em nome de Jesus. E que tudo aquilo que não provém do Senhor seja cessado nessas vidas agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe, paz e bênção para você, fique com Deus.